Você sabia que a fruta que você come no café da manhã pode estar silenciosamente aumentando seu risco de AVC enquanto você dorme, sem que você sequer perceba? Parece contraditório. Não é, afinal. Somos ensinados a vida toda que as frutas são a epítome da saúde, repletas de vitaminas e nutrientes essenciais. É doloroso pensar que algo tão natural e aparentemente inofensivo poderia, na verdade, estar sabotando a nossa saúde, especialmente quando tentamos fazer as escolhas certas para viver mais e melhor. A verdade é que, à medida que envelhecemos, nosso corpo muda, e a forma como metabolizamos certos alimentos, até mesmo aqueles que consideramos super saudáveis, também muda. O que era bom em uma certa quantidade aos 20 anos, pode não ser a melhor escolha diária aos 60 ou 70. O segredo, ou a sabedoria que um renomado neurocirurgião compartilha, é que a chave não está em banir completamente as frutas da sua vida, mas em entender a nuance, a quantidade e o contexto em que certas frutas podem, para alguns de nós, e sob certas condições, representar um risco para a saúde vascular, que é crucial para prevenir um derrame. Neste vídeo, vamos revelar exatamente o que este especialista tem a dizer sobre 5 frutas comuns que, quando consumidas de certas maneiras ou por pessoas com certas condições de saúde, podem elevar drasticamente o seu risco de derrame. Não se trata de uma lista proibitiva, mas de um guia para consumir com inteligência, protegendo seu cérebro e seu coração. Fique comigo até o final, pois o que você vai descobrir sobre a sua fruta favorita pode te surpreender e, mais importante, pode te dar o conhecimento para fazer escolhas que podem, literalmente, salvar sua vida. Então, vamos mergulhar de cabeça e começar com a primeira fruta que, para alguns de nós, exige um olhar mais atento à banana. A banana tão prática, tão energética, tão presente na nossa mesa. Ela é amada por muitos e por bons motivos, rica em potássio, que é excelente para controlar a pressão arterial, cheia de fibras que auxiliam na digestão e com vitaminas do complexo B. Ela parece ser a aliada perfeita para a saúde. Mas aqui reside a complexidade da questão: o potássio. Embora seja um mineral vital para a função muscular e nervosa e para manter o equilíbrio de fluidos no corpo, o que ajuda na pressão arterial, pode se tornar um problema em excesso para pessoas com certas condições. Pensemos nos nossos rins. Com o passar dos anos, a função renal de muitas pessoas começa a diminuir naturalmente, para quem já tem algum grau de insuficiência renal, mesmo que leve e muitas vezes não diagnosticada. A capacidade de eliminar o excesso de potássio do corpo pode estar comprometida. O acúmulo de potássio, uma condição conhecida como hipercalemia, pode ser perigoso, afetando o ritmo cardíaco e podendo levar a arritmias graves e arritmias, como a fibrilação atrial. São fatores de risco conhecidos para o AVC. Não é a banana em si que é maligna, mas a interação dela com um sistema renal que não funciona perfeitamente, algo que se torna mais comum com a idade. Além disso, a banana, especialmente quando bem madura, é uma fonte concentrada de açúcares naturais, principalmente frutose e glicose, para a maioria das pessoas ativas. Essa energia é bem-vinda. Mas para quem vive com diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina, uma banana grande e madura pode causar um pico significativo nos níveis de açúcar no sangue. E por que isso é um problema para o risco de AVC? Níveis elevados e constantes de açúcar no sangue danificam os vasos sanguíneos ao longo do tempo. Esse dano, conhecido como disfunção endotelial, torna as artérias mais rígidas e propensas à formação de placas de ateroma, que são depósitos de gordura e outras substâncias.
Quando essas placas se rompem, podem formar coágulos que bloqueiam o fluxo sanguíneo para o cérebro, resultando em um AVC isquêmico. Um neurocirurgião se preocupa profundamente com a saúde vascular do cérebro. E o controle rigoroso do açúcar no sangue é uma das pedras angulares para prevenir um derrame. Então, qual é a recomendação para a banana? Não é para eliminá-la, mas para consumi-la com consciência, se você tem diabetes, problemas renais ou suspeita de resistência à insulina. Converse com seu médico ou nutricionista sobre a quantidade ideal para você. Uma dica prática é optar por bananas um pouco menos maduras, pois elas contêm mais amido resistente e menos açúcares simples, resultando em um impacto menor na glicemia. Além disso, sempre que possível, combine a banana com algo que ajude a modular a absorção do açúcar, como uma porção de castanhas, iogurte natural ou uma colher de pasta de amendoim. A fibra e a proteína ajudam a desacelerar a digestão, evitando picos rápidos de glicose. Pense na banana como um combustível poderoso para um carro esportivo de alto desempenho. É excelente, mas para um motor mais delicado e antigo, é preciso ser mais cuidadoso com a octane. Controlar as porções é fundamental. Uma banana pequena ou meia banana média pode ser mais do que suficiente para muitos. E se a banana te surpreendeu, espere até ver a próxima fruta em nossa lista. Ela é um verdadeiro tesouro tropical, mas que também esconde um segredo para a nossa saúde cardiovascular, especialmente para aqueles que precisam estar atentos aos níveis de açúcar. Agora, se você pensou que a banana era a única fruta a merecer sua atenção especial, prepare-se para a próxima em nossa lista, a manga. A manga, uma fruta suculenta, saborosa, repleta de vitamina C, vitamina A e diversos antioxidantes. É difícil resistir a um pedaço de manga madura e doce, para muitos. Ela evoca memórias de infância e dias ensolarados. No entanto, assim como a banana, a manga esconde um alto teor de açúcares naturais, especialmente a frutose. E quando falamos de manga, não estamos falando de uma pequena fatia, mas muitas vezes de consumir uma manga inteira, o que pode equivaler a uma quantidade surpreendente de açúcar. Uma manga média, dependendo da variedade e do tamanho, pode conter facilmente entre 20 a 40 gramas de açúcar, o que é comparável a uma pequena lata de refrigerante para pessoas com diabetes, pré-diabetes, ou aquelas que lutam com a síndrome metabólica e resistência à insulina. O consumo excessivo de manga pode levar a picos de açúcar no sangue tão significativos quanto os causados por alimentos processados. E por que esses picos de açúcar são tão preocupantes para o neurocirurgião cada vez que sua glicemia sobe rapidamente? Isso gera um estresse oxidativo no seu corpo. É como se seus vasos sanguíneos fossem atingidos por uma onda de inflamação. Essa inflamação crônica e o dano aos vasos podem levar ao envelhecimento precoce das artérias, tornando-as menos flexíveis e mais propensas ao acúmulo de placas ateroscleróticas. Imagine suas artérias como canos. Com o tempo, o açúcar em excesso e a inflamação podem causar depósitos e endurecimento, estreitando esses canos e dificultando o fluxo sanguíneo, quando esses canos levam sangue para o cérebro. Qualquer bloqueio ou interrupção do fluxo pode resultar em um AVC. Além disso, o consumo excessivo de frutose, mesmo que de frutas, pode sobrecarregar o fígado em pessoas suscetíveis, contribuindo para mais gordura no fígado e a dislipidemia, níveis anormais de gorduras no sangue, que são outros fatores de risco para doenças cardiovasculares e, consequentemente, para o derrame. A chave com a manga, assim como com a banana, é a moderação e a consciência da porção. Desfrute da manga, mas considere uma porção menor,
talvez uma fatia fina, e não a fruta inteira. Tente não consumi-la isoladamente, especialmente se você tem sensibilidade à glicose. Combiná-la com proteínas ou gorduras saudáveis, como um punhado de amêndoas, algumas sementes de chia no topo, ou até mesmo misturada em um iogurte natural sem açúcar. Pode ajudar a suavizar o impacto do açúcar no sangue. O importante é diluir a carga glicêmica. Prestar atenção à sua resposta individual também é crucial. Se você se sentir sonolento ou com pouca energia logo após comer manga, isso pode ser um sinal de que seus níveis de açúcar no sangue tiveram um pico e uma queda rápida. É um sinal do seu corpo. Agora, vamos falar sobre a uva. As uvas, especialmente as escuras, são frequentemente elogiadas por seu teor de resveratrol, um antioxidante poderoso encontrado na casca, que tem sido associado à saúde do coração. E é verdade. As uvas contêm muitas vitaminas e minerais importantes. No entanto, elas são extremamente fáceis de comer em grandes quantidades, quase sem perceber. Uma mordida aqui, outra ali, e de repente, você consumiu um cacho inteiro. E é aí que mora o perigo para a sua saúde vascular. As uvas são verdadeiras bombas de açúcar, principalmente glicose e frutose. Em um formato muito concentrado e de fácil absorção, pense em como o suco de uva é doce e quão rápido ele afeta o paladar. O mesmo acontece quando você come as uvas inteiras. Mas em volume, o problema com as uvas, quando consumidas em excesso, é a rapidez e a intensidade com que elas podem elevar seus níveis de açúcar no sangue. Para um corpo que já tem dificuldade em processar o açúcar de forma eficiente, o que é comum em muitas pessoas acima dos 60 anos, mesmo que ainda não tenham um diagnóstico formal de diabetes. Esse pico glicêmico constante pode ser muito prejudicial. Ele contribui para a inflamação sistêmica, que é um dos principais motores da aterosclerose, o endurecimento e o estreitamento das artérias. O neurocirurgião está sempre atento a qualquer fator que possa comprometer a integridade dos vasos sanguíneos que suprem o cérebro. Quando as artérias cerebrais estão inflamadas e endurecidas, o risco de formação de coágulos e de um AVC isquêmico aumenta consideravelmente. Além disso, a frutose em excesso, mesmo vinda de frutas, pode ser processada pelo fígado de uma forma que contribui para o aumento de triglicerídeos no sangue. Outro fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, qual é a abordagem inteligente com as uvas? A moderação é a palavra de ordem, em vez de um cacho inteiro. Pense em um pequeno punhado, talvez 10, 15 uvas. Opte por comer as uvas com a casca e, se possível, com as sementes, sim. Elas são comestíveis e cheias de nutrientes, pois a fibra na casca e os compostos nas sementes podem ajudar a diminuir a velocidade de absorção do açúcar. Evite o suco de uva, que é essencialmente uma concentração de açúcar, sem a fibra benéfica. Se você tem diabetes ou está monitorando seus níveis de açúcar, é ainda mais crucial limitar as porções e sempre combinar as uvas com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como queijo, nozes ou amêndoas. Para atenuar o pico glicêmico, lembre-se, o objetivo não é eliminar as uvas, mas sim desfrutar delas de uma forma que apoie e não comprometa a sua saúde vascular e cerebral. Agora, se você já pensou que o suco de fruta era sempre a melhor opção, prepare-se para o que vamos falar a seguir. Pois as próximas duas frutas em nossa lista vêm em uma forma que muitos consideram super conveniente, mas que concentram um perigo ainda maior para o nosso cérebro. Muitas vezes de uma maneira enganosamente saudável. Chegamos à quarta e quinta frutas em nossa lista. E elas vêm em uma forma que a maioria de nós considera muito prática e, por vezes, até mais saudável do que a fruta fresca.
O que é um grande engano às frutas secas, com destaque especial para as passas e as tâmaras, as frutas secas, como passas, damascos secos, ameixas secas e figos secos. São simplesmente a versão desidratada de suas contrapartes frescas. O processo de secagem remove a água, mas concentra incrivelmente o açúcar e as calorias. Uma pequena caixa de passas pode ter a mesma quantidade de açúcar que um cacho grande de uvas frescas, mas é muito mais fácil e rápido de consumir. O problema aqui é a densidade calórica e, mais importante, a densidade de açúcar em um volume tão pequeno. Pense em como é fácil comer um punhado de passas sem perceber, em comparação com ter que comer um cacho inteiro de uvas. Para o nosso corpo, especialmente para o sistema vascular e para o risco de AVC, essa concentração de açúcar é um alarme quando você come frutas secas. O açúcar entra na corrente sanguínea de forma muito mais rápida e concentrada do que se você comesse a fruta fresca com toda a sua água e fibra intactas. Essa onda de açúcar exige uma resposta intensa da insulina, o hormônio que ajuda a levar o açúcar para dentro das células. Picos constantes de insulina e açúcar no sangue podem levar à resistência à insulina ao longo do tempo, um precursor do diabetes tipo 2 e um fator de risco significativo para doenças cardíacas e AVC. O neurocirurgião alerta para a inflamação e o estresse oxidativo que esses picos de açúcar causam nos vasos sanguíneos. É como se você estivesse bombardeando suas artérias com açúcar, o que acelera o processo de aterosclerose, o endurecimento e estreitamento das artérias, tornando-as mais vulneráveis a coágulos e bloqueios que podem levar a um derrame. Além disso, muitas frutas secas comerciais contêm açúcar adicionado ou são tratadas com sulfitos, que podem causar reações em algumas pessoas. E agora, a quinta fruta, a tâmara. As tâmaras são frequentemente promovidas como um adoçante natural e saudável, ricas em fibras, potássio e antioxidantes. E, de fato, elas têm esses nutrientes. No entanto, são indiscutivelmente uma das frutas mais açucaradas do planeta. Uma única tâmara medjool pode conter mais de 16 gramas de açúcar. Imagine comer 3 ou 4 tâmaras em um lanche. Você estaria ingerindo mais açúcar do que em muitos doces processados, mas com a falsa sensação de que está fazendo uma escolha saudável. Para um neurocirurgião que se preocupa profundamente com a saúde vascular cerebral e a prevenção de AVCs, o consumo regular e excessivo de tâmaras, especialmente por pessoas com diabetes, pré-diabetes, ou que estão tentando controlar o peso ou triglicerídeos, é uma bandeira vermelha. A carga glicêmica das tâmaras é altíssima. Isso significa que elas causam um aumento muito rápido e intenso nos níveis de açúcar no sangue. Esse aumento rápido e constante de açúcar no sangue pode danificar as células endoteliais, o revestimento interno dos vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e propensos à formação de placas e coágulos. É um ataque silencioso, mas persistente, à sua rede vascular para uma pessoa idosa, cujo sistema cardiovascular já pode estar sob algum grau de estresse ou desgaste natural. Adicionar essa carga extra de açúcar frequentemente pode acelerar a progressão de doenças vasculares e aumentar dramaticamente o risco de um evento como o AVC. O problema não é o açúcar ser natural, mas a quantidade e a forma como ele é entregue ao seu corpo. Nosso corpo não diferencia muito bem o açúcar de uma tâmara do açúcar de um refrigerante quando se trata da velocidade e intensidade do pico glicêmico que ambos podem causar. Então, qual é a lição com as frutas secas e, em particular,
com as tâmaras. Elas devem ser tratadas como um doce, um deleite ocasional, e não como uma parte regular da sua dieta diária. Especialmente se você está em um grupo de risco para diabetes ou doenças cardiovasculares. Se for consumir, faça-o em porções mínimas, 1 ou 2 tâmaras no máximo. E sempre combine-as com algo que contenha proteína e gordura saudável, como algumas castanhas ou sementes. Para ajudar a diminuir a velocidade da absorção do açúcar, é crucial ler os rótulos de qualquer fruta seca para verificar se não há açúcares adicionados, o que é muito comum. A prioridade deve ser sempre a fruta fresca, com toda a sua água e fibra intactas, pois ela oferece um perfil nutricional muito mais equilibrado e um impacto glicêmico significativamente menor. Então, vimos que mesmo as frutas, que amamos e consideramos tão saudáveis, podem ter um lado menos óbvio quando se trata da nossa saúde vascular e do risco de derrame. Não é sobre tirar essas frutas da sua vida para sempre, mas sobre entender como e quando elas se encaixam na sua dieta. Especialmente à medida que envelhecemos e nossos corpos mudam. A banana, a manga, as uvas, as passas e as tâmaras são fontes maravilhosas de nutrientes. Mas sua alta concentração de açúcares naturais pode ser um fator de risco quando consumidas em excesso ou por pessoas com condições de saúde específicas, como diabetes, resistência à insulina ou problemas renais. A mensagem central do neurocirurgião é de sabedoria e moderação. Comer com inteligência significa entender o impacto de cada alimento no seu corpo, ouvir os sinais que ele te dá e ajustar suas escolhas de acordo com suas necessidades individuais. Lembre-se, pequenas mudanças e um pouco de conhecimento podem fazer uma diferença enorme na sua saúde e na sua longevidade. O objetivo é comer para nutrir, para fortalecer seu corpo e sua mente, não para comprometer o seu bem-estar. Cada escolha informada que você faz hoje é um investimento valioso no seu futuro, na sua qualidade de vida e na sua capacidade de desfrutar cada momento com clareza mental e vitalidade física. Não se culpe por ter consumido essas frutas no passado. O importante é o que você faz com essa nova informação a partir de agora. A mudança não precisa ser radical. Comece pequeno. Experimente substituir uma porção maior por uma menor. Combine suas frutas com proteínas e gorduras. Ou simplesmente preste mais atenção em como você se sente depois de comer. Eu adoraria ouvir de você nos comentários abaixo qual dessas frutas te surpreendeu mais com essa nova perspectiva. Ou você tem alguma experiência ou dica para compartilhar sobre como você gerencia sua dieta para a saúde do coração e do cérebro. Compartilhe suas ideias e ajude a enriquecer nossa conversa e a nossa comunidade. Se este vídeo te ajudou a olhar para a sua alimentação de uma nova forma, se te deu um insight valioso que você sente que pode aplicar na sua vida, por favor, dê um like. Isso nos ajuda muito a saber que estamos no caminho certo e a continuar trazendo conteúdo valioso e relevante para você e para a nossa comunidade. E, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ativando o sininho. Você será notificado sempre que um novo conteúdo for publicado, garantindo que você esteja sempre atualizado com as melhores dicas para viver sua melhor vida. Viva sua melhor vida em todas as idades, com sabedoria, saúde e muita alegria. Você merece cada dia vivido plenamente. Até o próximo vídeo.